que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que se declarou impedido de permanecer no caso da ameaça e perseguição contra integrantes da família dele. Moraes vai prosseguir, no entanto, com a relatoria relacionada à suspeita de crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Com isso, o ministro manteve, e é isso também que chamou a atenção, né, porque ele tinha decidido isso antes, manteve a prisão preventiva dos 2 suspeitos, que foram detidos na sexta-feira, e aí dividiu o caso em 2. As investigações sobre os crimes de ameaça e perseguição devem ser redistribuídas a outro ministro do STF, já que ele é impedido de atuar nela. Bom, estamos falando do fuzileiro naval Raul Fonseca de Oliveira e Oliverino de Oliveira Júnior, que foram presos pela Polícia Federal na sexta-feira por ordem de Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Foi um encaminhamento da PGR e ele autorizou. Depois da audiência de custódia, Moraes manteve a prisão preventiva da dupla. Moraes foi questionado por especialistas pelo fato de ter decidido sobre um tema que ele próprio está envolvido. O presidente da OAB, por exemplo, Beto Simonetti, disse que a lei brasileira não permite que a vítima julgue o próprio caso. O presidente também avaliou que o STF erra ao julgar pessoas sem foro especial. A gente está em contato agora com o jurista, advogado criminalista Fernando Lacerda, para conversar conosco sobre esse caso. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Fabíola, Thales, Raquel, um prazer estar aqui com vocês. Como é que o senhor analisa? A gente sabe que esse assunto aí está trazendo muitos debates entre os juristas, achando que Moraes erra, né, ao, por exemplo, decretar a prisão, determinar, né, essa prisão, manter a prisão, e ao mesmo tempo ele se declarando impedido. Como é que o senhor analisa o envolvimento de Moraes? Ele poderia ou não julgar este caso? Fabíola, é óbvio, né, que num país civilizado, minimamente civilizado, você não pode ter a vítima determinando a prisão do investigado, que nem é acusado ainda, posteriormente vai ser acusado, mas por enquanto é investigado. Isso aí é uma obviedade, né? Não cabe a gente aqui ficar tecendo maiores considerações sobre isso. Qualquer país minimamente civilizado, aquele que é vítima não pode ser juiz, né, do seu agressor. Mas o Brasil há muito tempo que não é um país civilizado, né? A gente não pode só olhar a foto e apontar para o ministro Alexandre de Moraes como o grande tirano, o grande vilão da história brasileira, né? Existe todo o filme, não é só essa foto, é o filme que vem desde lá de trás, desde os abusos cometidos lá atrás com Lava Jato, e não é só Lava Jato, né? É um processo, e eu trato disso na minha tese de doutorado, do processo penal de exceção. Um dos elementos é o empoderamento do sistema de justiça, do poder judiciário. Eu brinco, esse semestre eu peguei uma turma de primeiro ano e eu falo para eles, quando eu era estudante de direito, a gente não conhecia os ministros do Supremo. A gente não fazia ideia, lá no começo dos anos 2000, quem que era a gente, mesmo estudante de direito, né? A gente estudava ali e tal, mas não sabia. As páginas de política dos jornais eram preenchidas com matéria de política. Hoje, você olha o centro, né, das questões relevantes no nosso país é decidido no judiciário. Não só as questões criminais, que, claro, foram instrumentalizadas aí ao longo dos últimos anos, da última década, para uma imposição de um projeto político de poder, né? Mas também as questões cotidianas. Tudo é decidido no judiciário. Hoje tudo vai para o Supremo. Então, me parece claro, né, que o ministro Alexandre de Moraes não podia ser juiz desse caso, não podia ter praticado nenhum ato nesse caso. E não adianta fazer malabarismo. Tem gente que faz malabarismo e fala assim, ó, porque o que ele fez? A Fabíola colocou muito bem a explicação que ele deu, né? O ministro Alexandre de Moraes dividiu em 2 partes. Falou, ó, uma parte do que esses caras estão fazendo é tentativa de golpe de Estado, atentado ao Estado de Direito. Então, nessa parte, eu continuo juiz. A outra parte é aquela que me atinge diretamente. Esses caras estão fazendo ameaça à minha família, a mim diretamente. Então, essa parte eu não posso julgar. Essa parte vai para a primeira instância. Isso não tem nenhum sentido.
né? Você falar que ao ameaçar, que dá para dividir essas coisas, então, nessa parte aqui que é ameaça pessoal, beleza, mas essa mesma ameaça é um instrumento para a prática de um outro crime de atentado ao Estado de Direito, e nessa parte eu sou juiz, isso não faz nenhum sentido, né? Então, juridicamente, a minha resposta é que não procede, né? O ministro Alexandre de Moraes age mal juridicamente, mas é num contexto, né, que nos trouxe até aqui de empoderamento que proporcionou ao ministro ter esse O senhor tamanho traz, até poder. interessante isso que o senhor fala, né? Mas a gente não vive num país que está normal, né? Falando isso, justifica ele fazer isso, professor? A gente não pode justificar, mas a gente tem que refletir sobre o que nos trouxe até aqui, né? Então, eu acho que fica uma crítica muito rasa. A gente fala, isso aí tá errado, isso é absurdo, isso é um tirano. Claro que é, claro que é. E não estou justificando de nenhuma forma isso, né? Não estou fundamentando, não estou passando um pano, como a gente diria aqui, para isso. Mas a gente precisa compreender, e acho que isso é mais importante do que a crítica imediata e direta, porque a crítica imediata todo mundo faz, não precisa de muito neurônio para entender que a vítima não pode ser julgador, né? Mas a gente precisa entender, sim, o que nos trouxe até aqui, né? E quando eu digo que a gente não está num país civilizado, né, é por tudo que foi feito até hoje e pela impunidade das pessoas que tentaram manipular os cargos que exerciam, e fala aqui explicitamente, né? Sérgio Moro e a sua turma, Deltan Dallagnol e todos os seus asseclas aí, esses caras super impunes, né? Esses caras que plantaram ali a semente do que a gente vive hoje, de deturpação do sistema de justiça, de manipulação para interesses próprios do elevado cargo que eles exerciam à época, isso hoje a gente sabe o que foi feito, né? A gente tem todas as provas, a Vaza Jato ajudou muito nisso, né? Então está preservado tudo histórico. Essas pessoas continuaram impunes. Essas pessoas fomentaram. Não teria havido bolsonarismo sem o lavajatismo, né? O lavajatismo ele é pai e mãe do bolsonarismo, esse bolsonarismo agressivo que buscou dar um golpe de Estado. E o Supremo agiu. Acho até que em alguns momentos transgrediu, sim, foi além do que deveria, mas coube ao Supremo Tribunal Federal frear esse golpe de Estado, né? E o que a gente vive hoje são desdobramentos disso. Acho, sim, que já deveria ter sido corrigida a rota há muito tempo, né? Acho que existem atos arbitrários, atos ilegais, atos que transcendem o que a gente esperava do Supremo Tribunal Federal, mas é o que é, Sim, eu né? queria. E ao dizer que é o que é, a gente não tem que justificar, não tem que defender o que essas pessoas estão fazendo, e sim procurar entender, Sim. pelo menos esse procura ser o meu papel, procuro que esse Vamos. seja o meu papel.